Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal Educarpes. Como vocês estão? Tudo belezinha? Tudo certinho? Como vocês estão nessa véspera de Páscoa aí, nesse final de semana de Páscoa? Como vocês estão? Tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir que você, ainda que não é inscrito do canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, que ajuda bastante o crescimento do canal, que ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas, porque quando você deixa o like, você está dizendo para o YouTube que o conteúdo é relevante, que o conteúdo é bom, que o conteúdo é inovador. Então, se você ainda não deixou o like, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo nosso. Beleza? Agora, vamos embora pro vídeo. Gente, hoje eu tô aqui para falar de uma coisa muito séria, tá? Eu pensei, repensei, pensei de novo, repensei se faria esse vídeo ou não, tá? É uma coisa muito séria que aconteceu há uns dias atrás, vocês já devem estar cientes do que eu vou falar. É referente a um homem que se diz pastor e diz que Deus entregou uma revelação a ele, né? Que iria acontecer várias coisas no dia 31, na madrugada do dia 30 para o dia 31, que muitas pessoas iriam estar caídas na calçada, enfim, você já deve ter visto esse vídeo. Se você ainda não viu, eu recomendo que você veja, né? Recomendo que você pesquise no canal, tá? Eu não cheguei a fazer um vídeo sobre isso no começo, porque, como eu falei, eu pensei, repensei, pensei de novo, repensei. É uma coisa muito séria esse ponto de profecia, porque hoje nós vivemos num mundo que está complicado, tá? Que está difícil devido às situações que nós vivemos, tá? Dessa enfermidade, dessa doença. E vem uma pessoa e fala asneiras. Ele fala que recebeu uma visão de Deus quando não recebeu, tá? Em questão de profecia, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo, porque você pode tanto alegrar uma pessoa quanto destruir a vida dela, tá? Os jornais já estão dando pânico demais para chegar algum desconhecido e profetizar algo que ele alega ter vindo de Deus. Os jornais estão trazendo tragédias demais para chegar mais um e trazer mais ainda. Então, nessa época, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a Bíblia relata também que nos últimos tempos haveriam falsos profetas. Haveriam pessoas que profetizariam no nome de Jesus e que não seria ele que teria profetizado. Eu não sei se ele queria mídia, eu não sei se ele queria fama, aqueles 15 minutos de fama, mas isso é muito preocupante, porque eu tenho 11 anos de fé, entre 10 e 11 anos de fé, tá? E posso dizer para você, com sinceridade, que eu vi em questão de profecia é muito complicado. Por quê? Tá? Tinha pessoas que só iam para a igreja para ouvir profecias, entendeu? Tinha pessoas que só iriam para a igreja por causa desse profeta, do homem de Deus que se dizia profeta.
Ah, mas Eduardo, você é contra profetas? Você é contra profecias? Não, não sou contra profecias, tá? Só que a gente não se deve estar respaldado apenas nas profecias que é lançada de cima do altar. A gente tem que estar respaldado na palavra do Senhor Jesus. Porque Ele mesmo quer falar conosco. Ele mesmo quer ministrar no nosso coração. Ele mesmo quer dizer algo para nós. Tem muitas coisas que Deus não vai falar ao homem de Deus, porque é muito íntimo de você e Ele. Então você tem que ter uma certa intimidade, que Ele chegue para você no seu coração e fale, ministre, seja na palavra, seja através da boca de alguém, mesmo se a pessoa não sabe o que está falando, entendeu? Deus usa as pessoas assim, como profetas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado disso, tá? E é assim como diz em Ezequiel 13, eu vou ler aqui para vocês. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam e diz aos que Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam e diz aos que só profetizam de seu coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Ou seja, o segundo versículo ali, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam e dizem aos que só profetizam de seu coração: ouve a palavra do Senhor. Ou seja, tem muita gente que vira pastor apenas pelo ego. Hoje em dia é muito fácil você virar pastor. Hoje em dia é muito fácil você virar um profeta. Hoje em dia é muito fácil você estar em cima do altar. Hoje em dia não tem temor a Deus. Hoje em dia não tem o amor a Deus. Hoje em dia não tem o temor a Deus. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado. Você vê ali que em Ezequiel o próprio Senhor diz aos que profetizam heresias, aos que profetizam mentiras: ouvem a palavra do Senhor. Muitos nem sequer leem a palavra. Muitos não sequer oram. E sobem em cima do altar de qualquer jeito. Sobem em cima do altar como se eles fossem o dono da verdade. Como se eles curassem. Como se eles fizessem milagres. E não existe dom se não vir do céu. Não existe dom se não vir por meio do Espírito Santo. Tá? Não existe outro meio senão por Jesus Cristo. E muitas pessoas hoje usando a internet sabem o tamanho da proporção que isso tem. Às vezes quer usar a própria internet para destruir a fé, mesmo que sem querer ou intencionalmente. Quem ouve uma profecia dessa e é fraco na fé ou está começando, entra em desespero. E quando percebe que não aconteceu, desanima, porque aonde estão os verdadeiros profetas? São poucos, mas ainda existem. Nós precisamos
estar firmes e aliançados com o Senhor por meio da palavra. Nós precisamos estar firmes e aliançados com o Senhor por meio do Evangelho. E a palavra de Deus continua dizendo: e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo. Ou seja, Deus vai pesar a mão sobre esses profetas, sobre essas pessoas que se dizem profetas e na verdade não são. Eles não estarão na congregação. Veja ali que não estarão na congregação do meu povo. Ezequiel 13:9, né? Nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. Uma coisa muito séria é pregar a palavra de Deus, é dizer aquilo que Deus diz e aquilo que Deus não diz. Se Deus disse, vai se cumprir. Mas você tem que ter muito cuidado, você tem que estar muito em conexão com o Espírito Santo. Você não pode usar a internet para profetizar heresia, ainda mais no momento que a gente está. Como eu disse, é muito fácil hoje em dia ser pastor. É muito fácil. Tem muitas pessoas, como eu disse no começo, que vão só por causa do profeta. Mas mal sabem as pessoas que aqueles que se ungem profetas é porque pagam um preço. Aqueles que Deus levanta como profeta é porque pagou um preço. É jejum, é oração, é vigília, é monte. Muitas pessoas se desviam da fé por causa de uma profecia dessa. Muitas pessoas se preocupam em receber a profecia, em estar lá recebendo a profecia. Mas quando estão em casa, não lembra o Senhor das promessas. A palavra do Senhor diz para lembrarmos eles das promessas que Ele tem feito para nós. Mas Deus é onisciente, Ele não precisa ser lembrado. Ele não precisa ser lembrado, Ele não esquece de ninguém. A palavra de Deus diz que Ele sabe o quanto fio de cabelo a gente tem na cabeça. Ele não precisa ser lembrado de nada. Só que Ele quer ver a nossa fé em ação. Ele quer ver se a gente está disposto, por meio da oração, quando você entrega um propósito a Ele que por meio de profetas foi dado, você está dizendo: ó Senhor, eu recebi esta profecia e eu entrego nas tuas mãos. Eu entrego crendo que é o teu propósito, estou disposto a cumprir o teu propósito. Mas a maioria das pessoas não fazem isso. A maioria não dobram os joelhos para colocar a profecia diante de Deus, para colocar aquilo que recebeu diante de Deus. Esse que é o problema. Porque as pessoas acham que é fácil ser cristão. Evangélico é fácil. Sim, é um rótulo.
Hoje em dia tá fácil. Só que ser cristão é uma coisa diferente. Então devemos tomar muito cuidado, tá? Devemos tomar muito cuidado com aquilo que ouvimos ou com aquilo que falamos, que Deus falou e não falou. Porque a palavra de Deus diz que prestaremos contas. E conforme eu li ali em Ezequiel 13, capítulo 13, versículo 9, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel. Se escreveram, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou Deus. A mão de Deus vai pesar. É isso que o povo não está entendendo. Deus é amor, é justo, é onipotente, onisciente, mas só que quando ele vem como juiz, quando ele vem como juiz, ele vai entregar justiça. O que esse mundo não tem, ele vai entregar. É chegado a hora do arrebatamento, é chegada a hora de Cristo voltar à terra. Atenção, pastores. Atenção, evangelistas. Atenção, todos os homens que foram levantados como homem de Deus, como mulher de Deus, como servos e servas do Senhor. Preguem sobre a volta de Jesus, preguem sobre arrependimento. O povo precisa saber de Jesus, não quer saber de profecia. Receber profecia é bom. Conforta. Entende que Deus está ouvindo as nossas orações? Sim. Só que é preciso pregar o verdadeiro evangelho. Hoje entregar profecia é fácil, mas ninguém quer pagar o preço. Hoje entregar profecia é a coisa mais fácil do mundo. E depois vir com arrogância. Igual esse homem que eu falei no começo, que disse que dia 30 e dia 31, o Cavaleiro Amarelo estaria entre as ruas ceifando vidas. Depois ele veio com arrogância, chamando todos os cristãos que estavam julgando ele de burros, de arrogantes, que não era dono da Bíblia, que não era dono da palavra de Deus. E nem ele é dono da palavra de Deus. Só que uma heresia dessa não pode ser passado batido. Uma coisa séria dessa, no momento que vivemos, não pode ser passado batido. Não pode. Como eu li agora para vocês, que a mão do Senhor vai pesar sobre os profetas. Será que ele não lê as Escrituras? Ah, mas você está no Velho Testamento. Mas no Novo também diz que as almas daqueles que seguiram tais pastores clamarão por não ter ouvido a verdadeira palavra de Deus, por não ter escutado o verdadeiro evangelho, por ter massageado o ego de muita gente. Chega, pregamos o verdadeiro evangelho, pelo amor de Deus.
Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Jesus Cristo morreu e ressuscitou por todos nós. Tomem cuidado com o que vocês vão dizer, pregar. Entreguem aquilo que Deus ordenou. Porque no momento que você sobe no altar, Deus entrega a palavra. E não vem dizer que não entrega, porque Ele entrega a palavra certinho, do começo ao fim. Tá? Eu, quando vou ministrar uma palavra, sempre peço orientação a Deus. E nunca fico desamparado, porque Ele sempre me dá a ministração no momento exato, começo, meio e fim. Não se preocupe com dialeto, não se preocupe com o que as pessoas vão pensar. Se preocupe com o que Jesus vai pensar. Se as pessoas não quiserem ouvir, entreguem na mão de Deus essas pessoas. Mas ainda assim que uma alma se converta na sua ministração, vai ser valido a pena. Porque você entregou aquilo que Deus ordenou. Você entregou aquilo que Deus quis. Aquilo que veio direto do trono. E não foi aquilo que o homem quis. E atenção aos membros de igreja. Não fechem as suas Bíblias no momento da ministração. Não fechem. Acompanhem a todo momento o que o pastor ou quem está responsável por pregar a palavra está ministrando. Pois o Espírito Santo te dará o discernimento, caso seja falso profeta ou verdadeiro profeta. Ainda existem verdadeiros profetas. Ainda existem. Mas hoje em dia, como eu disse no começo, é muito fácil ser pastor, não pagando preço. É muito fácil montar uma igreja. As pessoas vêm. O difícil é pregar a palavra. E aguentar depois a pedreira espiritual. Porque não é fácil. Deus, Ele não nos livra da luta, mas ajuda a vencer. Deus, Ele não nos livra da situação, mas Ele nos dá a saída. Veja quando o povo de Davi foi confrontado contra um gigante. Muitos diziam ter fé em Deus, mas somente um garotinho tinha temor a Deus. Era impossível aos olhos humanos. Era impossível aquele povo. Mas Deus honrou. Muitas vezes Deus quer se revelar a nós, mas nós não damos ouvidos. E muitas vezes buscamos por bocas de profetas heréticos que pregam heresias, quando na verdade Deus quer falar com o seu povo. Então tomem muito, mas muito cuidado. E se entreguem verdadeiramente a Deus, que Ele vai se mostrar para vocês.
Eu digo por conta própria. As experiências que eu vivi com Jesus Cristo não me deixam abandonar a fé. Porque quando você está firme na palavra, não digo que não cometemos erros sim, somos falhos, somos seres humanos. Mas Deus nos justifica por meio de Jesus Cristo que morreu na cruz. Cometemos erros sim, somos falhos, com certeza. Mas a nossa fé em Jesus Cristo tem que ser maior do que tudo. Entendeu? A nossa fé em Jesus Cristo tem que ser a primeira coisa. Tanto que o primeiro mandamento é amai a Deus sobre todas as coisas. Mais que a sua família, mais que a sua casa, mais que o seu carro, mais que o seu emprego. Ele supre, ele sustenta. Eu vivo experiências com Deus a todo momento. E digo para você, só acredita nas experiências que Deus dá aquela pessoa que realmente vive. Porque para as demais pessoas serão chamadas de louco. Mas Deus existe, Deus quer se revelar a nós, mas muitas vezes nós é que não se chegamos a Ele. Nós é que não deixamos Ele se revelar. A palavra de Deus diz: achegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Veja que primeiro nós temos que estar disposto a entregar. Primeiro temos que estar disposto a viver. Porque Ele não é usurpador, Ele não é invasor. Jesus Cristo, o Espírito Santo, Ele é único. Ele só entra na sua casa, Ele só entra na sua vida se você deixar. Então experimente viver essa vida de fé. Experimente viver essa vida de temor a Deus. Que você viverá uma vida diferente. Amém? Em nome de Jesus. Bom, gente, é isso que eu queria entregar para vocês. É isso que eu queria dizer para vocês nesse vídeo. Gostaria de desejar para vocês já adiantado uma feliz Páscoa. E que não nos esqueçamos daquilo que por meio da Páscoa se comemoramos, que é a crucificação e ressurreição de Cristo. Ele entregou todo o sangue dele por amor a nós. Se nós pegarmos a cruz que Jesus foi pregado, percebemos que é de Barrabás, porque no momento de Páscoa existia um momento que liberava um dos presos. E como naquela época que Jesus estava preso, existia Jesus e Barrabás, o povo preferiu o ladrão e crucificou Jesus. Então aquela cruz não era para Jesus Cristo. Aquela cruz era de Barrabás. Aquela cruz era nossa. Mas Jesus Cristo pagou todo o preço. Se nós vermos, alguns teólogos dirão que quando pregaram Jesus na cruz, deslocaram os ombros de Cristo, porque a cruz era maior que o próprio Jesus. Então, eles precisavam colocar do tamanho e acabaram deslocando os membros de Jesus. E hoje
Nós vivemos a nossa vida no livre-arbítrio, mas devemos escolher a maior de todas. Porque lembramos que aqui na Terra nós estamos só de passagem, nós somos peregrinos. Vivemos cerca de 60, 70, 80 anos, 90 anos, 100 anos. No máximo até hoje que eu vi foi 120 anos, né? Que a gente tem notícia. 114, 120 anos. E depois? Aonde você estará na eternidade? Porque nós continuamos vivos. Mas esse é um conteúdo que eu quero trazer em outro vídeo, tá? Nós continuamos vivos e para onde nós iremos? Quem virá buscar a sua alma quando você partir dessa terra? É isso que nós devemos pensar. Para onde você vai? É uma escolha só sua. É uma escolha que ninguém pode escolher por você. Não existe múltiplas escolhas. Só existem 2 caminhos. E só a pessoa pode escolher. Amém? Deus abençoe. Forte abraço. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que tenha ajudado você a entender, a crescer um pouco mais na fé. Por mais que seja um vídeo um pouco complicado, mas espero que te ajude a crescer na fé. Que te ajude a evoluir na fé. Amém? Deus abençoe. Deus te proteja. E até a próxima sexta-feira, gente. Às 20 horas estaremos aqui. Até mais!